Um dia eu ouvi de uma pessoa em uma palestra sobre finanças que não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho. É bem verdade que não serão somente aqueles que trabalham 14 horas ou mais que deixarão de ser pobres. Mas essa frase resume o entendimento de que se a pessoa trabalhar, ela conseguirá mudar a sua condição de vida. A grande questão é que os preguiçosos, eles veem o trabalho não como uma ponte para adquirirem tudo aquilo que eles precisam, mas veem como um grande empecilho posto, talvez até mesmo por Deus em suas vidas. Eu acredito que a visão sobre o trabalho muda quando nós passamos a entender o que é o trabalho. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15, ali percebemos que o Senhor deu dois trabalhos para Adão. O Senhor o colocou no Éden para ser lavrador e guarda do jardim. Mas no capítulo 3 nós percebemos que aquilo que era uma bênção e somente o exercício de uma vontade divina passou a ser um fardo para o homem no momento em que o Senhor disse para ele: do suor do seu rosto comerá o seu pão. Então perceba que o trabalho não foi uma punição por causa do pecado, mas sim o cansaço, porque o suor é a expressão de um corpo que está cansado. Isso quer dizer então que antes do pecado, Adão iria trabalhar e não iria cansar. Mas agora ele não somente irá cansar, como os seus dias serão limitados e ele então irá morrer. A partir desse momento, para alguns, o trabalho deixou de ser visto como uma bênção. Mas a Bíblia nos mostra que através do trabalho o homem pode ser muito abençoado. Durante a Idade Média, teólogos compreenderam que através do trabalho seria possível glorificar o Senhor. E com essa mentalidade, os puritanos colonizaram o norte da América e assim tornaram os Estados Unidos uma nação próspera, porque entenderam que a prosperidade estava no trabalho. Mas infelizmente, hoje, muitos jovens preferem pegar um caminho alternativo. Está em alta os jogos de azar, como tigrinhos e as bets nacionais, e os nossos jovens estão caindo nessas ciladas, deixando de lado o trabalho e preferindo caminhos alternativos para ganhar dinheiro. Mas hoje eu estou aqui para auxiliar você, professor, a preparar a sua próxima aula e fazê-lo entender que a Bíblia nos traz uma proteção contra a preguiça. Esse é o tema da próxima aula, que será lecionada aos jovens no domingo. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica e homilética. Tenho alguns livros escritos, inclusive na área de hermenêutica, mentoria para pregadores. Leia, interprete e aplique melhor os seus sermãos. A proposta aqui é auxiliar você a entender melhor a Bíblia. Logo aqui eu explico como deve ser a leitura com o fim da interpretação. Além disso, você também aprenderá a introduzir, desenvolver e concluir boas mensagens. E no caso das aulas, também serão úteis para você. O segundo livro que tenho da minha autoria tem por tema Água, ele ainda transforma em vinho. Escrevi baseado em João capítulo 2, quando Jesus operou o seu primeiro milagre. Aqui você terá uma mensagem direcionada ao seu relacionamento, quer seja namoro, noivado ou casamento, independente do tempo que você esteja casado. Aqui você vai entender o porquê o vinho não pode acabar e por que ele acabou em João capítulo 2. O link para os dois livros vendidos pela Amazon está aqui abaixo e você poderá clicar então e receber em qualquer lugar do Brasil. O segundo convite que eu quero fazer a você é para ganhar gratuitamente a Torá comentada na sua casa. Você não vai pagar nada por ela, a não ser os custos do correio. Mas você receberá a Torá comentada. Para você que não sabe o que é a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia comentados: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
como é que você poderá ganhar? É só você tirar um print desta pré-aula e me marcar no seu Stories. Coloca lá que você está fazendo a sua pré-aula comigo. E aí, no final deste trimestre, eu irei sortear para você, entrar em contato com você pelo Instagram e enviar para você em qualquer lugar do Brasil. Bom, eu peço a você que deixe aqui nos comentários perguntas, o que você quiser, esse espaço é seu. Aproveita então para se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu quero agradecer a muitos irmãos e irmãs de todo o Brasil que têm já se inscrito. Neste exato momento estamos perto dos 2.300 inscritos aqui no canal. Neste trimestre está acontecendo uma revolução e isso deve a sua atenção. Então, muito obrigado por ter acompanhado as aulas. E caso não tenha se inscrito, filho de Deus, filha de Deus, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada do que acontece aqui. Bom, chegamos então à lição de número 5, que tem por título Proteção contra a Preguiça. E aí, nós temos como texto bíblico Provérbios 6, dos versos 6 a 11, depois dos versos 30 até o 34, né? Provérbios 24, de 30 a 34, e Provérbios 26, de 13 a 16. O que esses textos possuem em comum? São os conselhos práticos do sábio aos jovens concernente ao trabalho, combatendo então a preguiça. E aí, veja só, o sábio ele se volta para a natureza por meio da observação, e quando ele faz isso, ele vê a formiga. E aí, em Provérbios 6, de 6 a 11, ele nos traz as percepções que ele teve ao observar este pequenino animal. E aí ele diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Foi a primeira percepção que ele teve. Ao ver a formiga trabalhando, ele disse assim, o preguiçoso vai ter com ela. Ou seja, este preguiçoso, ele tem muito que aprender com a formiga. E aí ele diz assim, ó, a respeito da formiga, a qual não tendo superior nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Veja só, aqui o sábio traz para os jovens 3 características da formiga. Primeiro, ela trabalha. Segundo, ela é organizada. Terceiro, ela é prudente. Primeiro, ela trabalha. Isso fica explícito no versículo 6. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Versículo 7, sobre a sua organização. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador. Então, ela não tem quem mande nela, quem a oriente, mas, todavia, ela sabe o que ela precisa fazer. E em que período ela trabalha? Durante o verão. Então, isso revela a sua prudência. Por quê? Quando o inverno chega, ela não tem condições de trabalhar. Então, se ela não trabalhar no verão, ela então não estará viva no inverno. Então, no verão, enquanto muitos aproveitam, ela trabalha. E então tem condições de ficar dentro de casa e gozar de um descanso remunerado. Então, são 3 lições que nós aqui aprendemos com a formiga: trabalho, organização e prudência. Nossa aula vai se basear nisso, tá bom? E aí a gente dá sequência aqui do que o comentarista nos diz. Ele fala assim, ó, o sábio se volta para a natureza e por meio da observação da formiga ele ensina lições de diligência e do trabalho. As formigas nos ensinam zelosa e organização. As formigas nos ensinam zelosa organização, mesmo que não tenha um chefe. Ela nos ensina uma dimensão muito consciente do tempo do trabalho e do descanso, bem recompensado. O terceiro subtópico, que é do primeiro tópico, o terceiro ponto. Provérbios 24, de 30 a 34, traz a observação do sábio a respeito do campo do preguiçoso. A pobreza virá sobre o preguiçoso de forma inesperada. O sábio faz uma ironia a respeito das desculpas do preguiçoso contra ser diligente e trabalhador. Um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Esses textos aqui de Provérbios, eles são muito assim legais, porque eu tenho certeza que no próximo domingo
A sua aula, professor, vai virar assim, no bom sentido da palavra, uma bagunça com os jovens, um zoando com o outro, e você mesmo pode trazer exemplo de jovens que, na idade dos que você vai falar, que ainda vivem às custas dos pais, não querem trabalhar, sabe? E isso é muito comum entre nós, né? E Provérbios traz advertência aos jovens para que eles se dediquem no trabalho e se preocupem com o amanhã. Veja que eu vou dar o meu exemplo. Quando eu tinha 18 anos, eu não pensava na aposentadoria, mas hoje, aos 36 anos, eu já penso em terminar a minha jornada de trabalho muito bem, ao observar pessoas hoje idosas que dependem do governo, recebendo um pequenino salário e aí gastarem todo ele com remédios. Quando você é muito jovem, as preocupações se dão somente com o aqui e o agora. E aí muitos vão gastar com coisas supérfluas, coisas vãs, tá? E como o crente gosta de comer muito, certamente não vai ser difícil encontrar um jovem na sua igreja que gaste todo o salário dele na cantina, no McDonald's ou em outras redes de fast food. O jovem ele precisa de fato se preocupar com o amanhã. E essa é uma fase perigosa, porque ele vai gastar com tudo, com todos, menos com o seu futuro. Então a próxima aula é uma aula de orientação, de direcionamento. E aí a gente viu aqui que Provérbios traz as observações do sábio, né? E aí as formigas nos ensinam uma zelosa organização. Então, assim, se o jovem for prudente e sábio, ele não precisará dos pais para orientá-lo nesse ponto, porque assim, os pais já fizeram o seu papel. Os pais já o orientaram, já criaram, mas infelizmente muitos jovens, e aí eu estou falando aqueles que já passaram dos 18 anos, ainda vivem como que necessitados de orientação. E a palavra de Deus é o maior orientador. Aqui nós temos o exemplo da formiga, que mostra o que é organização. Então, assim, o jovem ele deve trabalhar, ele deve estudar, ele deve servir ao Senhor, ele deve ter um tempo de lazer, ele deve ter um tempo para se dedicar à sua família, aos seus amigos, e tudo isso vai passar pela organização. Se ele não se organizar, ele vai trabalhar demais e se esquecer das outras coisas. Ou ele vai se entregar para tudo e se esquecer de trabalhar. Então, a primeira coisa que você precisa enfatizar aos seus alunos no próximo domingo é sobre a organização. E como que a gente se organiza? Montando uma agenda. Por exemplo, quando eu comecei a fazer faculdade, eu já era pregador itinerante e também tinha muitas atividades dentro da igreja. Para eu poder me organizar com as atividades da faculdade, da igreja e o ministério que eu exercia fora da minha congregação, pregando em diferentes lugares, eu tive que montar uma agenda semanal. Logo, eu consegui organizar não apenas a minha semana, mas o meu mês e, por tabela, o meu ano. É muito comum os jovens, ao entrarem na faculdade, se possuem alguma atividade na igreja, começarem a se desfazer desses cargos. E isso não é aconselhável. Isso mostra que ele não tem organização, que ele quer focar muito em uma coisa em detrimento de outras. Então, ajude o seu jovem a se organizar. Coloque na lousa ou projete no slide as 24 horas que nós temos no dia. Quantas são recomendadas para que possamos ter um sono reparador? 8 horas? Então isso quer dizer que nos sobram outras 16. Se nós retirarmos pelo menos 2 horas para alimentação, nós teremos outras 14 horas que poderemos aproveitar da melhor forma. Dessas 14, quantas ele dedica para o trabalho? Talvez 10 horas, 11 horas em média, isso pensando que ele vai dedicar 9 horas no trabalho, 1 hora ou 2 para ir trabalhar e outras 2 para voltar. Mesmo assim, dentro do coletivo, do transporte, ele pode aproveitar melhor esse horário. Ao invés de ficar nas redes sociais, ele pode ler um livro, pode ler a Bíblia, pode estudar algo da vida comum da sua faculdade, do seu curso. Então tudo passa pela organização. Dessa maneira ele consegue estudar, ele consegue trabalhar na igreja e ainda consegue tirar horas de lazer. Todas as vezes que eu percebo que estou meio desorganizado, meu dia não está rendendo, as minhas atribuições estão se acumulando,
eu jogo todas as minhas horas numa planilha e vou preenchendo. Tal horário eu preciso fazer isso, tal horário eu preciso fazer aquilo, de tal a tal hora eu estou nessa atividade, e aí as lacunas começam a aparecer. E aí a gente encontra tempo para ler a Bíblia, tempo para estudar outras coisas, tempo para o lazer, tempo para dormir, que também é muito importante. Então tudo passa pela organização. Também ela nos ensina de uma forma muito consciente a questão sobre o tempo para o trabalho e do descanso. Então, nós temos muitos jovens, sim, que se dedicam demais ao trabalho e também não descansam, e com isso trazem aí outras doenças sobre si. É algo que a gente também vai comentar aqui. O segundo tópico nos fala assim, ó, a preguiça e suas consequências, conceituando a preguiça. Do ponto de vista psicológico, o que é preguiça? Tem a ver com uma indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras. Então, é uma indisposição crônica. Você acordar indisposto não quer dizer que você é preguiçoso. Pode ser que você esteja cansado demais, é um acúmulo de atividades, você não dormiu bem. Tem dia que a gente acorda indisposto e não tá para nada mesmo. Se pudéssemos, nem de casa sairíamos ou da cama levantaríamos. É normal, todo mundo passa por isso. Agora, quando essa indisposição começa a ser crônica, aí já é um problema. E aí pode se revelar como uma aversão à ideia de disciplina e ordem. E também pode ser um sintoma que revela um problema orgânico. Além disso, com a preguiça é possível desencadear, primeiro, sentimentos como tédio, melancolia, depressão. Então veja como é sério o jovem se entregar à preguiça. Ele pode afetar o seu emocional. E isso por quê? Ele vai perceber que os que estão à sua volta estão se desenvolvendo, principalmente materialmente. Porque quando você trabalha, o resultado do seu trabalho será uma grande recompensa. Então, quem trabalha consegue, após administrar os seus recursos, comprar roupas novas, fora de período de festa, presentear, consegue comprar coisas que necessita, consegue galgar outras posições, fazendo uma faculdade, compra um carro, compra uma casa. E o preguiçoso, ele começa a perceber que está acontecendo na vida de todo mundo, mas não está acontecendo na vida dele. E aí, então, começa a sobrevir esses sentimentos ruins, porque aí ele se coloca no lugar de vítima e não mais agente da sua própria transformação, da sua própria ascensão social. Então, esses são os problemas da preguiça. O segundo subtópico nos fala, então, o que não é preguiça. E ele é muito importante. Nos diz assim, ó, às vezes, o que muitos entendem por preguiça tem a ver com a ausência de nutrientes provenientes de uma alimentação pouco saudável, ou a ausência do tempo necessário de um sono reparador, ou até mesmo uma disfunção química na produção de hormônio em nosso organismo que tem a ver com disposição e vitalidade. Portanto, nem tudo é preguiça. Então é necessário ter essa sensibilidade e até mesmo orientação. Por isso que as pessoas mais velhas, mais idôneas, elas são importantes ao nosso redor, porque elas irão nos orientar. Esse jovem aí está dormindo até mais tarde, todos os dias, sem ânimo para levantar. É porque ele está dormindo muito tarde e quer acordar cedo. Como é que ele vai render durante o dia? Não dá. Às vezes nós temos muitos jovens aí que viram a noite assistindo filmes na televisão ou jogando videogame. No outro dia, como que ele vai conseguir ir para a escola? Como que ele vai conseguir ir para a faculdade? Como que ele vai conseguir trabalhar? Então essa indisposição, ela pode ter muitas razões. É preciso ser identificada antes de classificá-la como uma ação espiritual. Às vezes a pessoa anda desanimada e a gente já diz que é uma ação do inimigo ali espiritual. E às vezes não é isso. Às vezes a pessoa não descansa, ela não se recupera das suas atividades. E o sono, ele é muito importante. O terceiro subtópico, então, do 2, né, nos fala assim, ó, a preguiça paralisa seu desenvolvimento. A preguiça contra a qual a Bíblia diverte paralisa o desenvolvimento espiritual, afetivo, acadêmico e profissional do jovem. Primeiro, essa paralisia espiritual. Tem muita gente que por preguiça não ora, por preguiça não lê a Bíblia, por preguiça não faz um curso teológico.
E aí, espiritualmente, né, primeiro, no que tange a oração, a leitura da Bíblia, ao jejum, essa pessoa vai ficando para trás, a vida dela não se desenvolve, não se torna um cristão mais maduro, não consegue, então, desenvolver funções dentro da igreja, porque trabalhar na igreja se exige espiritualidade. O pastor sempre olha, vê um menino no sentido espiritual, uma menina no sentido espiritual, que responsabilidades dará a essa pessoa? Nenhuma. Então, espiritualmente, ela não se desenvolve. Sempre será um cristão imaturo, necessitando de outras pessoas para se alimentarem na fé. Segundo ponto, a paralisia afetiva. Tem gente que, por preguiça, não consegue se desenvolver na vida afetiva. Por quê? Porque a preguiça lhe paralisa ao ponto de não conseguir dar um banho em si mesma. E o banho que eu estou falando aqui não é o banho literal, mas é arrumar o cabelo, arrumar a aparência, entrar numa academia e ter ali segurança em si mesma, poder chegar em alguém, pedir para namorar. Então as pessoas, por preguiça, sequer entram num relacionamento. E aí a vida fica estagnada. A preguiça, então, ou a paralisia no sentido acadêmico e profissional. Tem muitos jovens que não entram numa faculdade porque têm preguiça de estudar, não conseguem galgar outras posições no trabalho porque são relaxados, preguiçosos. Então, o patrão identifica nisso e não vê um potencial para mudá-lo de cargo. Então, a preguiça, ela nos atrapalha em todos os sentidos da nossa vida. Não por acaso, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo exorta sobre não ficar ocioso e trabalhar para comer. Então, a Bíblia, ela é contra a vida ociosa, aquela vida em que a pessoa não faz nada. Então, nós temos muitos jovens que não ocupam o seu dia com coisas úteis. Infelizmente, sequer se colocam à disposição para trabalhar diante do Senhor. Então, muitas pessoas não se dedicam na obra de Deus por preguiça. Então, professor, quando você projetar lá no slide ou você colocar na lousa as horas do dia, escolha ali um jovem aleatoriamente para ele poder preencher ou faça esse preenchimento em grupo. Vamos lá, o que vocês fazem? Vai, das 23 horas até as 6 da manhã. Ah, eu durmo. Então, todo mundo dorme. O que você faz às 6 da manhã até as 7? Ah, eu tomo meu café. O que você faz às 7? Não, eu saio para trabalhar, entro no trabalho às 9. Vai preenchendo essas horas para, junto com eles, encontrar as lacunas em que eles podem ali se dedicar a Deus, fazer um curso, entrar numa faculdade. Eu tenho certeza que você será importante nesse próximo domingo. O terceiro e último tópico, então, nos fala protegendo-se contra a preguiça. Desenvolvendo o senso da responsabilidade. É a primeira maneira de você se proteger contra a preguiça. Segundo, cuidando do corpo. Terceiro, cultivando uma rotina saudável. Vamos falar sobre essa parte, desenvolvendo o senso de responsabilidade. Como que você faz isso? O senso de responsabilidade tem a ver com a consciência que temos da vocação da nossa vida. De acordo com isso, é que teremos motivação para levantar todo dia, a fim de fazer alguma coisa. Veja só, eu descobri que não gostava de trabalhar para ninguém aos 16 anos, quando eu encontrei o meu primeiro emprego. Todas as funções que eu desempenhava em diferentes empresas não me traziam prazer e nem motivação de sair da minha casa. Com isso, no ambiente de trabalho eu era o mais desmotivado. O trabalho não rendia e muitas vezes eu fui despedido. Sinceramente, eu pensei que eu era um preguiçoso. Falei, meu Deus, eu não acredito que eu nasci preguiçoso. Mas o que estava acontecendo comigo? Eu ainda não tinha compreensão da minha vocação. Se você não sabe, a palavra profissão, ela vem de professar. Então, um profissional, ele faz aquilo que ele acredita. Quanto mais você acreditar naquilo que você faz, melhor você fará. Vocacionado não é somente quem é médico, quem é enfermeiro. Não. Às vezes a gente olha para essas profissões ditas mais nobres e dizemos assim: fulano nasceu para salvar vidas. Por que não dizer que uma empregada doméstica nasceu para dar alegrias a outras famílias? Porque quem não gosta de chegar e encontrar a casa perfumada, arrumada? E por que não dizer que Deus pode ter posto essa mulher ou este homem dentro daquela casa
para poder ter um contato íntimo com aquela família e propagar a palavra do Senhor. Então, todas as funções, todos os trabalhos, não somente são dignos, como a partir deles o Senhor pode ser glorificado. Calvino entendia que, sendo você um sapateiro e vender o seu sapato a preço justo, ali você já está glorificando o Senhor. Então, quando você descobre através de qual profissão Deus quer ser glorificado na sua vida, a sua vida ganha um sentido. Então, aos 27 anos, eu fiz uma reflexão. Que profissão eu terei? Senhor, com que vou trabalhar? E aí eu olhei para trás e eu me vi dando aula na escola dominical desde os 13 anos. Então, desde os 13 aos 27, já tinham passado exatamente 13 anos, ou melhor, 13, 14 anos, na verdade, eu era professor. Então eu falei assim, eu amo ensinar. Então eu vou fazer uma licenciatura em História. Na verdade, eu entrei primeiro na graduação em Teologia. Enquanto estava estudando Teologia, eu comecei uma licenciatura em História. Então, concomitantemente ali, eu estava fazendo as duas graduações. E hoje, eu sou professor de História na rede estadual e também privada. E, de verdade, sair de casa todos os dias para lecionar, para mim é um prazer. Aquele fardo que estava nas minhas costas saiu. Então, hoje, se preciso for, eu dou aula das 7 da manhã até as 7 da noite, tranquilamente. Entro e saio de todas as salas com alegria. Eu tenho o prazer de ensinar, porque eu encontrei a minha vocação. E o que é vocação? É aquilo para o qual você nasceu. Eu nasci para compartilhar conhecimento, para orientar pessoas, para direcionar pessoas. Então eu me realizo nisso. Então você se protege contra a preguiça quando você desenvolve um senso de responsabilidade. E esse senso de responsabilidade começa a partir do momento em que você entende para o que você nasceu. Segundo, quando você então nomeia responsabilidades. Então, o jovem cristão, ele se protege contra a preguiça quando ele tem responsabilidades a arcar. Então, é nobre a um filho auxiliar nas despesas dentro de casa, é nobre a um filho cuidar dos pais na velhice, é nobre a um filho, a um jovem, até mesmo casar. Então, quando nós assumimos responsabilidades, nós nos protegemos contra a preguiça, porque senão as responsabilidades nos sufocará. No mínimo, precisa ter como incentivo para sair de casa, receber o dinheiro para pagar as contas, porque senão os boletos é que te colocarão para fora de casa. Então, dessa maneira, a gente conseguirá trabalhar. E aí, se organizando, teremos condições também de descansar, que é uma das coisas importantes a todos os trabalhadores. Então, a rotina é um grande antídoto contra a preguiça. Lembra do conselho que eu dei? Monte uma planilha diária. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer na semana? E automaticamente você terá a agenda do mês, a agenda do ano, e você perceberá que o teu dia irá render muito mais. Vai parecer que você tem 48 horas no dia, mas a grande verdade é que você só se organizou. Quero convidar você então para a próxima aula, que tem por título A Natureza da Sabedoria e o Sentido da Vida. Tenho certeza que vai abençoar você, por isso então eu peço para você se inscrever, ativar o sininho para não perder nada do que acontecer aqui. Os comentários são seus, faça pergunta, realize comentários. Em tempo oportuno a gente bate um papo aqui, eu respondo você, tá bom? Não se esquece dos links, tira um print da aula, reposta lá nos seus stories, coloca lá, tô me preparando para a próxima aula com o Pastor Lucas Gomes. Tá aí o meu @, Pastor Lucas Gomes Oficial, me acha no Instagram, e aí eu reposto, anota o teu @ e você estará concorrendo à Torá comentada no final deste trimestre, tá bom? Os links para você conhecer melhor o meu trabalho está aqui abaixo. Você clica, você vai ser direcionado para a Amazon, tem um resumo lá dos livros, você poderá conhecer e querendo receber na sua casa em todo o Brasil. Fica com Deus, obrigado, até a próxima.